Olá, sexto ano, estamos aqui na nossa aula de produção textual, certo? Nós estamos aqui finalizando o nosso material. Aqui a gente vai, na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir aquilo que foi passado na agenda da semana passada, do nosso gênero textual, que nós estamos estudando um artigo de opinião. Então, o tio vai corrigir a atividade, certo? E em seguida nós vamos ver o que está sendo pedido de produção textual, certo? O que é que o nosso material está pedindo de produção, ok? Então a nossa aula de hoje ela vai ficar somente no nosso material, certo? Então vamos lá para a nossa correção, ok? Então, sexto ano, o que é que nós temos aqui na unidade 9, capítulo 1, Nós estamos estudando o artigo de opinião. O tio mostrou para vocês na aula passada, nos nossos slides, que o artigo de opinião é justamente esse gênero textual com base opinativa, com base na nossa opinião sobre qualquer temática, sobre qualquer coisa que acontece do nosso dia a dia, Quando opinamos, geralmente buscamos justificativa para as escolhas que fazemos, e isso é essencial para que o interlocutor compreenda nosso ponto de vista, ou seja, para quem vai ler o nosso texto. Então, quando a gente escreve um nosso artigo de opinião, a gente está dando a nossa opinião sobre um determinado fato, sobre uma temática que aconteceu, sobre algo noticiado, ou uma reportagem, ou um filme que assistiu, ou uma música que escutou, ou uma viagem que se fez, ou seja, você vai dar a sua opinião sobre um determinado fato ou alguma coisa, porque o nosso dia a dia, gente, ele está repleto de coisas acontecendo e a gente tem a nossa opinião. A gente gosta, a gente não gosta, a gente acredita, a gente não acredita, a gente concorda, a gente não concorda. Então, para tudo tem o nosso posicionamento, Sempre o tio fala com vocês, até mesmo na correção de atividades, O tio diz, a resposta é sim ou não? É sim, tio, mas é sim por quê? Esse porquê é justamente os argumentos, é a nossa justificativa, é o nosso ponto de vista sobre as nossas escolhas. Os gêneros textuais, cujo objetivo é apresentar um posicionamento, gente. Então, quando eu tenho que dar a sua opinião, o seu posicionamento, a gente chama de textos opinativos, Então, quais são os tipos de textos opinativos? As resenhas, os editoriais, as cartas argumentativas e os artigos de opinião, que é justamente o que a gente está estudando agora, Então, o artigo de opinião, ele é um texto, com os assuntos polêmicos que são discutidos, normalmente envolve a sociedade em geral. Exemplo, temática de política, de comportamento, de cultura, de educação, ciência, Tudo que acontece na nossa sociedade, a gente tem como dar o nosso posicionamento, Então, gente, o artigo de opinião, ele vai ter essa base, que é justamente a base da opinião, certo? Então, a estrutura, ela é basicamente de uma maneira geral, em que você vai apresentar a contextualização do assunto e você vai dar a sua opinião sobre aquele verdadeiro assunto, certo? Então, no desenvolvimento, você vai colocar os pontos, você vai dizer os porquês, daquilo que você está realmente defendendo, ok? Então, vamos seguir aqui. Agora, a gente vai fazer a leitura desse texto, certo? Vamos ver o posicionamento, que vai trabalhar esse texto, qual é a temática. Então, vamos aqui. Agora, leia o texto abaixo, atentando-se para a forma com que o articulista expressa seu ponto de vista, E depois a gente vai responder as questões. Então, qual é o nosso título do nosso texto? Um olhar para a primeira infância. Primeira infância. Então, melhorar a vida de crianças nessa fase, de 0 a 6 anos, é melhorar toda a nação. Gente, então, qual é a primeira infância? De 0 a 6 anos. Então, é a nossa primeira infância. Quem é que vai dar o seu posicionamento? Priscila Cruz, o Estado de São Paulo, que é um jornal, 15 de agosto de 2018. Então, vamos ver o posicionamento
desta pessoa sobre esse olhar sobre a primeira infância, né? A gente tem já dizendo aqui no subtítulo, né? Melhorar a infância, a vida das crianças nessa fase, né? De 0 a 6 anos, é melhorar toda a nação. Então, por que a gente deve ter um cuidado, né? Com esta fase de 0 a 6 anos, né? O que cuidado é esse? O porquê desse cuidado? Então, vamos ver os argumentos, né? Utilizados pela Priscila Cruz, do estado de São Paulo, sobre isso aí. Então, vamos ao nosso texto. Vamos lá, galera? Uma política social que está na boca de todos os candidatos à presidência da República nesse ano é a primeira infância. Gente, como o texto nós vimos aqui, ele é de 2018, certo? Então, foi quando nós estávamos no último período eleitoral, ok? Nós estamos na gestão do candidato que foi eleito a presidente, né? Em 2022, nós teremos uma nova eleição, porque a pessoa vai assumir em 2023. Então, esse texto é com base na nossa última eleição para a presidência da República, certo? Nesses finais de semana, a gente viu a eleição para os prefeitos e vereadores, mas o texto é para a presidência da República, né? Então, de 4 em 4 anos, a gente escolhe o nosso representante para a presidência, certo? Ainda que essa fase seja positiva, uma vez que investir com qualidade nas crianças de 0 a 6 anos é determinante para a vida e para o futuro do país. Será que os candidatos entendem o que é política para a primeira infância? Um erro muito comum, por exemplo, tem sido confundi-la como dar acesso à creche e à pré-escola, o que é uma visão restrita do que se pode fazer de forma equivocada, né? Então, essa política da primeira infância, como a gente está vendo aí, pelo posicionamento, né, da autora, que é um erro muito comum, confundir nessa primeira infância somente o acesso à creche e à pré-escola, né? Que é uma visão equivocada. Existem mais coisas ainda envolvidas, gente, nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Por isso que a autora do texto está dizendo isso aí, certo? Um bom começo é meio caminho andado para que as crianças aprendam tudo que é seu direito, né? Aprender ao longo da educação básica. E não é só uma expressão, é o que dizem enfaticamente pesquisas e estudos de larga escala. Mas no Brasil, o que temos e aí o que a gente tem? Um mau começo para milhões de crianças. Um descaso irresponsável com as políticas voltadas às crianças de 0 a 6 anos nos 3 âmbitos da federação. Gente, então aqui a gente já tem um posicionamento, né? A gente está vendo que o Brasil ele começa muito mal nos 0 a 6 anos, né? Justamente nos 3 âmbitos da federação, ok? Uma política para a primeira infância que honre essa denominação deve envolver ações integradas de várias áreas. Temos defendido no Todos pela Educação que seja de ao menos 5 áreas: educação, saúde, assistência social, cultura e esporte. Então, gente, por isso que aqui está justificando o que ela falou aqui em cima. Não é só a educação, é a saúde, é a assistência social, cultura e esporte. Então, falar em primeira infância não é só falar em educação, a gente tem que pensar em todas essas áreas, certo? Este é um patamar mínimo, pois é desejável articular também emprego e geração de renda das famílias, combate à violência, meio ambiente, entre outras políticas. Ou seja, não é só a educação, gente, é tudo que envolve a criança de 0 a 6 anos, certo? Vamos seguir aqui. Para termos uma política forte, abrangente, equitativa e eficaz voltada a essa fase da vida, é preciso uma gestão que decida colocar áreas como prioridade do governo, não de um ministério, né? Então, são todas as áreas, não é só o Ministério da Educação, são todos os ministérios, certo? O Ministério da Saúde, da Cidadania, todos os outros.
É necessário haver articulação interna e força para colocar diversos ministérios juntos e alcançar sinergia entre a União, estados e principalmente municípios, né, que são justamente os, quando ela diz mesmo aqui, 3 âmbitos da federação. Que âmbitos são esses? A União, os estados e os municípios. Professor, o que é a União? A presidência, que é a União Federativa, os estados e os municípios. Então, é o presidente, os governadores e os prefeitos. Todos eles têm que estar em uma sinergia, ou seja, eles estão em uma energia, uma união, certo? Em ações que propiciem um atendimento integral, entrelaçando áreas diversas. Para isso, a Presidência da República, Casa Civil, Planejamento e Fazenda precisam andar de mãos dadas com a área social, ou seja, os âmbitos maiores, mas justamente com o lado social. O mesmo vale para os 3 poderes. É imperativo que o Executivo, Legislativo e Sistema de Justiça formem uma aliança em prol da primeira infância. Então, gente, a preocupação aqui, no final do texto, não é como ela diz aqui no início, não é só com a educação. A primeira infância não é só a educação, é tudo aquilo que envolve a faixa etária de 0 a 6 anos. É a saúde, como ele colocou aqui, é a assistência social, é a cultura e o esporte. Então, todo mundo tem que estar envolvido com tudo que faz parte dessa geração, certo? Então, vamos aqui agora ver as respostas da nossa atividade. Vamos lá? Primeira questão. Qual assunto abordado no texto? O texto aborda as políticas sociais para a primeira infância e a necessidade de que elas sejam verdadeiramente aplicadas. Esse é o assunto geral do texto. Essas são as políticas sociais, né, como a gente viu, todas elas que tem que envolver essa primeira infância de 0 a 6 anos e a necessidade de que elas sejam verdadeiramente aplicadas. Ou seja, não fique só na teoria ou não só no papel, elas realmente têm que ser aplicadas em toda a sociedade, ok? Segunda questão. No primeiro parágrafo do texto, a autora afirma que há um erro comum quando se fala em políticas para a primeira infância. Que equívoco é esse, Ela afirma que tem sido muito comum confundir políticas para a primeira infância apenas o acesso à creche e à pré-escola, o que é uma visão restritiva. Justamente isso, ela coloca aqui no início, né? Ainda em fase seja positivo, uma vez que investir em crianças de 0 a 6 anos é determinante para a vida, né? Então, por quê? Porque é um erro muito comum eles confundirem o acesso somente à creche e à pré-escola, né? Que é uma visão restrita. Ou seja, a gente viu ao longo do texto que eles têm que se preocupar com o quê? Com a saúde, com a assistência social, com a cultura e o esporte. Não somente com a educação, certo? Então, ela afirma que tem sido muito comum confundir políticas para a primeira infância somente o acesso à creche e à pré-escola, o que é uma visão muito restritiva, certo, gente? Por que isso é colocado no texto? Porque de 0 a 6 anos, a criança já pode ir para a escola, né? Então, o que seria o nosso primeiro contato com o colégio, né? Com a escola, seria a creche. Ele passa por um período da creche, né? Existe creche hoje, que são creches e berçários. Crianças de 0 até mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos eles ficam lá. E depois eles entram na pré-escola, certo? Que é justamente lá na educação infantil, que vai ser, né, o infantil 1, infantil 2, infantil 3. Ou seja, ele já está aqui com 4 anos, né? 3 anos e meio, mais ou menos, essa faixa etária que já vai começar a estudar, certo? Então, gente, não é só o acesso à escola. O que é que envolve mais? A saúde da criança, o meio social que ela vive, certo? Terceira questão. No período, um bom começo
é meio caminho andado para que as crianças aprendam tudo o que é seu de direito a aprender ao longo da educação básica. A expressão em destaque refere-se a quê? Um bom começo. Refere-se ao início da vida escolar da criança, né? Então, essa expressão, um bom começo, refere-se à vida escolar da criança, né? Como eu disse a vocês, de 0 a 6 anos, ele está começando lá na escola. Então, é o início da vida escolar. Quarta questão. Para a autora, uma política para a primeira infância que realmente honre em nome desse abranger quais áreas? Segundo ela, num patamar mínimo, devem acontecer ações ao menos nas 5 áreas: educação, saúde, assistência social, cultura e esporte. Certo? Quinta questão. Por que esse texto pode ser considerado um artigo de opinião? É um texto de opinião porque a autora comenta um fato de relevância social, apresentando um posicionamento e possíveis soluções para o problema. Então, gente, nós temos aqui a estrutura básica do artigo de opinião. Vocês vão apresentar o posicionamento, vocês vão dizer o porquê do posicionamento e, por último, vocês poderão também apresentar soluções para este problema, que é basicamente a estrutura que nós temos aqui nesse texto, certo? Ela apresentou o problema, ela disse o porquê do problema e aqui no finalzinho ela deu uma forma de solucionar o problema, certo? Então, aqui nós temos a estrutura básica do artigo de opinião. Mas agora nós iremos para a nossa proposta de produção, certo, gente? Vamos à nossa proposta, ok? Então aqui, gente, nós vamos ter a nossa última atividadezinha da nossa apostila. A partir de agora, nós estamos encerrando o nosso material e essa proposta de produção vocês vão enviar para o e-mail da turma, daquele mesmo modelo que a gente sempre fez. Vocês vão escrever o texto de vocês no caderno, certo? Vão tirar a foto e vão enviar para o e-mail da turma. Vamos ver que proposta é essa, certo? Agora que você já conhece um pouco sobre os textos de opinião, é a sua vez de assumir um posicionamento em relação a um assunto e expor sua opinião. Para isso, imagine que você leu o artigo publicado no Jornal São Paulo, na versão online, e resolveu fazer um comentário discordando ou concordando com o posicionamento da autora. Gente, com base no texto que a gente leu aqui, agora, esse texto, com base nesse texto, qual é o seu posicionamento? Você concorda com a autora ou você discorda com a autora? Aí vocês vão escrever o texto de vocês lá, explicando o posicionamento de vocês, ok? Para isso, siga o seguinte roteiro. Leia mais textos sobre o assunto em jornais, revistas, sites e internet. Então, vocês vão olhar, né, quais são os investimentos para a primeira infância, o que acontece na primeira infância. Depois, vocês vão expor o posicionamento de vocês e justificando sua opinião. Eu concordo com a autora. Por quê? Eu discordo com a autora. Por quê? E vocês vão colocar os argumentos de vocês. Utilize uma linguagem de acordo com a modalidade formal da língua, ou seja, com as regras do português. Identifique o texto publicado no jornal em seu comentário, certo? Então, gente, vocês vão fazer o texto, né, com a mesma estrutura que o tio explicou lá nos slides. A introdução, eu vou apresentar o tema. Professor, qual é o tema? Justamente o do texto, certo? Que é um olhar para a primeira infância. Qual é o olhar que está tendo a primeira infância? Vocês vão botar lá. Depois, no desenvolvimento, eu vou escrever o que no parágrafo do desenvolvimento? Eu vou dar a minha opinião, eu concordo, eu discordo, eu vou dizer o porquê. E por último, eu posso dar soluções para a problemática, ou dizer que você concorda ou que você discorda com as soluções que a autora colocou no texto.
Lembrando que o texto de vocês, no mínimo 3 parágrafos, né? Aí que vocês podem fazer 3 ou 4 e utilizando as ventinhas com caneta azul ou preta, ok? Então, gente, essa é a proposta, ok? Essa foi a proposta que está no material de vocês. É a nossa última atividade que está aí no nosso material. Então, vocês vão fazer o texto de vocês, né? Organiza bem direitinho aquele cabeçalho legal com o nome de vocês, número, a turma, o nome da disciplina, o nome do tio, certo? Coloca o texto de vocês embaixo, caneta azul ou preta, procura não fazer de lápis, porque se for tirar foto não dá para ver direito. Tira a foto do caderno e envia para o tio, que o tio vai corrigir o texto de vocês, dizendo que voto de vocês acertaram, que voto de vocês erraram, certo? Lembrando que essa atividade é a nossa última atividade, é a nossa última nota para a gente fechar a quarta etapa, ok? Então, capricha no texto, preste atenção no que está sendo pedido no texto, lê a proposta com calma, faz a sua atividade e não deixe de entregar, certo? O tio está esperando o texto de vocês, ok? E a gente